E aí, gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Primeira tier list especial de final de ano, tier list de fones over-ears, e a segunda vai ser de fones in-ears. O intuito dessa tier list é o seguinte: todos os fones que eu vi esse ano vão estar aqui, nota de S, S melhor nota possível, até D, D pior nota possível, tá? Alguns fones eu tenho review, outros não, porque eu tive que vender, ou porque eu vi pouco, enfim, yara yara yara, né? Então, alguns vão ter review, se você se interessar, procura o fone que talvez eu tenha review, se não, não. Alguns vão ter link para compra, tá? Aí embaixo ajuda o canal se você comprar por ali, todos os links do AliExpress. E os fones que tiverem links ali do AliExpress eu já comprei e não fui taxado, tá? Porém, sempre existe o risco. Quem tem filho barbado é gato, então tome a sua responsabilidade. Se você comprar, existe sim uma taxa pequena, mas existe de você ser taxado, tá? Sem mais delongas, vamos começar. O critério é o seguinte: vou considerar conforto, vou considerar construção, vou considerar preço, vou considerar som. Como assim? Vamos supor que esse fone aqui é R$1.000. Eu vou cogitar o seguinte: se eu tivesse R$1.000, eu cogitaria comprar esse fone para mim? Entendeu? O quanto eu cogitaria? S, do tipo, pô, com certeza eu compraria, ou D de nem a pau, né? Considerando também que essa tier list é subjetiva, meu gosto pessoal, mas isso aí já é meio óbvio. Bora começar. Primeiro fone da lista, Sony XB1000, tá? Esse carinho eu tenho review. É um fone bem interessante, é um fone bem diferente, um fone fechado com muita porrada no subgrave, muita dinâmica, agudos bem cristalinos. É um fone muito em V, é um fone muito divertido, é um fone muito louco. Se você olhar a minha review dele, é no mínimo interessante, um fone da Sony com uma proposta bem diferente. Mas algumas coisas me incomodam. Primeiro, a assinatura muito em V, para ter ele como único exclusivo fone não rola, mas se você está cogitando como ter um segundo fone, aí sim. E o design dele é um tanto interessante esteticamente, né? Então, por esses motivos, eu vou colocar ele no B. Considerando também que é um fone um pouquinho difícil de você achar, né? Ele é descontinuado e tudo mais, sai um pouco caro. É difícil de achar no Brasil, apesar de que o Guilherme tá vendendo por um preço muito bacana, tá menos de R$1.000, se eu não me engano. Por esse preço vale muito. Bora pro próximo, queridinho HE400SE. Esse fone aqui pra mim é um marco da audiofilia moderna, assim, né? Mudou a situação no Brasil, na minha opinião, porque assim, é muito difícil você ter um fone decente para importar para o Brasil com um preço legal, sabe? Tem o SHP 9500, mas algo um pouco mais refinado estava difícil. E esses Hi-Fi Man são fones planares de altíssimo nível. Nos Estados Unidos eles já são baratíssimos, ali na faixa dos $150 eles já são campeões. E você consegue importar pelos $150, porque não sei se vocês sabem como funciona, mas assim, se um fone é $200 nos Estados Unidos, ele chega aqui por 2.000. Acontece, é 10 vezes o valor. Esse cara, como você compra no AliExpress, você vai estar pagando 5 vezes só. O dólar normal, ao invés de pagar 1.500, você vai pagar uns R$800. Então ele tem um custo-benefício muito alto. Tem uma sonoridade muito transparente, muito rápida, muito detalhada, estende muito bem para os subgraves, é um planar de muito respeito e é baratinho pra caramba. Esse aí eu vou deixar o link depois para vocês darem uma olhada. Esse para mim é o primeiro S da lista, tá? Hi-Fi Man HE6, é esse? Porque é tudo meio igual. É o HE6. Cara, esse fone aqui, eu não vou entrar tanto no critério de som dele porque eu ouvi pouco. Eu ouvi uns 10 minutos, tá? Esse fone foi cedido no encontro audiófilo pelo Guilherme para eu ouvir, o mesmo que tá vendendo o Sony XB1000. E cara, assim, geralmente quando eu escuto um fone 10 minutos eu nem julgo ele, eu nem colocaria nessa lista aqui. Só que o fone foi tão bom, bicho, que eu não precisei ouvir mais de 10 minutos para saber que é um S-Tier. É um fone muito caro, ele custa R$5.000 mais ou menos aqui no Brasil. Barato, tá? Porque convertendo de dólar ele deveria custar uns 7, 8 mil. Já vi sendo comercializado por esse preço. E realmente é um colosso, cara. É um fone que compete com outros fones dessa faixa de preço e merece todo o respeito. Tem subgraves, assim, foram os melhores que eu já ouvi.
AKG K712 Pro, tá? Esse aqui foi outro fone que foi invadido no Brasil graças à China. Novamente, um fone caro, ali seus 350, 400 dólares, que apareceu usadinho na China baratinho. É um fone que no Brasil custaria uns 3 mil reais e a raça conseguiu comprar na China por 1.200, incluindo eu, né? Vou deixar o link aí também se tiver estoque disponível. Então virou um custo-benefício insano. Por esse preço é S, tá? Por esses 1.200, 1.500 da China é S, porque é um fone que na minha opinião é melhor que HD 600, é melhor que Bear DT 880, todos os fones mais caros, e você consegue acessar ele com um pouco custo, sabe? Agora, se você achar ele pelo preço estoque, que é uns 400 dólares, que seria aqui no Brasil uns 3 mil reais, cara, aí ele cairia para um B da vida, tá? Ficaria bem caro. Mas no precinho que a gente acha hoje em dia, é um S. Focal Clear. Focal Clear foi um fone que eu ouvi pouco. Novamente, um fone que eu não cogitaria tanto botar nessa lista, mas eu já tive o Elir, já ouvi o Elex, e o Clear é bem parecido. Eu ouvi o Clear do Túlio por uns 10 minutinhos e realmente joguei bem parecido, e por isso é S, cara, não tem nem muito o que ver. Pô, só tem S, né? É que assim, gente, Focal, pra mim, é S na veia. Foram os melhores fones que eu já ouvi na minha vida. Meu gosto pessoal, a dinâmica deles é imbatível, a qualidade de construção é muito boa, a sonoridade é imbatível pra mim, cara. São fones que não parecem fones, parecem caixas de som tocando dentro da sua cabeça. Se bem que um fone é isso, né? Mas vocês entenderam a analogia. Né? O problema da Focal é o Quality Control, cara. Os drivers aqui dão problema, eles morrem, eles estouram, eles craquelam, tem vários relatos na internet. E assim, a maioria do pessoal tem por anos e anos e não dá problema, mas logo o meu foi dar problema, né? Eu tive um Focal Elir que deu problema. Trocaram os drivers, foi lá pra França, cara. Eu tive um gasto pequeno até, tive que pagar os fretes, mas ele foi lá pra França comer croissant, ver a Torre Eiffel, ficou lá 6 meses de férias e voltou pra mim arrumado. Então, gato molhado tem medo de água fria. Eu não compro mais Focal, não trabalho mais com Focal, né? Vendi o meu Focal até porque eu tava precisando de dinheiro. E assim, é muito triste, cara, é muito triste. Já deixou de ser tier list isso aqui, virou uma história de dor. Mas é o seguinte, cara, é muito triste porque foi a sonoridade que mais me encantou até hoje no mundo dos fones. Cada marca tem a sua assinatura. Bear Dynamic ali, né, te apunhalando nos agudos. Sennheiser, calminha, musical, geralmente, né. Você tem os Hi-Fi Mans, muito técnicos, um pouco mais magros, né? Muito arejados. E daí você tem o Focal porradeiro dando soco assim de ar na sua cara com a dinâmica incrível. Eu me apaixonei, só que eu não posso ter porque o fone estraga. Puta, sacanagem, né? Mas enfim, ele é um S-Tier. Aeon Flow. Aeon Flow Closed e Open. Fiz review já, tá? Cara, fone sensacional, fone caro, fone de uns 500 dólares, então você pode esperar aí, se for importar, se comprar um importado lacrado, uns 4 mil, 5 mil reais no bucho. Vale 4, 5 mil? Assim, cara, já começa a ficar salgado, mas o preço que comercializam usados aqui no Brasil, que geralmente é abaixo de 3 mil reais, é um fone muito bom, tá? Cara, eu vou botar no A, porque assim, eu acho que ele fica um pouquinho abaixo dos focais, tá? E esses dois caras aqui não conta, porque assim, obviamente o Flow tem um som melhor, só que esses caras aqui ganham no custo-benefício, né? Então, você tem uma assinatura pior, mas fones que custam uma fração do Aeon. Focal Elir, Elear, né? Como queira chamar. Tive o Focal Elir, como eu disse, foi passear na França, ficou 6 meses lá, voltou para ver a família e eu vendi. Foi o melhor fone que eu já ouvi, inclusive eu preferi do que o Clear. Ele tem uma assinatura com um pouco mais de graves, um pouco mais de punch ainda, um pouco mais musical. O Clear é mais neutro. A maioria das pessoas prefere o Clear e é evidente que o Clear é melhor tecnicamente, mas o meu coração se aquecia mais com o Elir, né? Gosto pessoal. S-Tier, melhor fone que eu já ouvi, né?
Audeze LCD1. Audeze LCD1 foi um dos primeiros fones um pouquinho mais high-end que eu vi esse ano. O negócio escalou bem rápido. Depois eu fui ver, eu vi um monte de fone muito bom, cara, no final do ano, graças a Deus. E o LCD1 foi um dos primeiros melhorzinhos assim que eu ouvi. É um fone que você acha relativamente barato no Brasil, R$ 2.100, R$ 2.500, né? E para mim é um fone melhor que o HD600, que o HD660S, com uma proposta um pouco similar, né? Então, por esses motivos, eu vou botar no A. Sim, é 2.000, maneiraço. KG712 Pro por 1.200 eu acho melhor. Então, para vocês terem uma ideia, mas é um fone bem legal. Hi-Fi Man Ananda. Até peço perdão, gente, as imagens aqui às vezes ficam meio cortadinhas. Pô, o Denon aqui ficou zoadão, é um fone tão lindo. Hi-Fi Man Ananda. Monstruoso. Tecnicamente o melhor fone que eu já ouvi, tá? Tem o HE6 que eu não ouvi tempo suficiente, mas eu comparei com o Ananda no mesmo dia. E o Ananda eu senti um pouco mais espacial e detalhado, enquanto o HE6 era mais musical, subgraves melhores, então é uma questão de escolha. Mas em puro detalhamento, espacialidade, imagem, todos esses aspectos técnicos, para quem é taradão em aspectos técnicos, o Ananda é um monstro. Nota S. Caraca, velho, tá tudo indo pro S, mas ainda bem, né? Melhor ouvir bastante fone bom do que ruim. O Ananda tem disponível no AliExpress, tá? Era um fone que era comercializado ali pelos seus R$ 8.000 no Brasil, uns 2 anos atrás. E começou a ser comercializado aqui, inclusive eu vendi alguns por uns 4.500, 4.000, ou seja, bem mais barato. Tem no AliExpress, vou deixar link. Corre o risco de ser taxado. Dos fones que eu vou deixar link é o que mais tem risco de ser taxado. Eu já fui taxado em um, portei uns 4, fui taxado em uns R$ 500 em um. Ainda assim, valeu a pena, né? Mas tenha em mente que você deixa uns 500 ali separados se você tomar a taxa, porque é um fone gigantescamente pesado e de metal. Passa lá no raio-x, o fiscal da Receita Federal cresce o olho, né? Então, tá aí a dica. HD660S. Putz, cara, esse aqui pra mim foi uma decepção, cara. Assim, não porque o fone é ruim, não. Ele é bom, mas ele não foi bom o suficiente. Ele é para ser uma evolução do 650 e para mim não rolou. Ele melhorou muito pouco nos aspectos técnicos e subiu muito o preço. O HD 6XX custa metade, que é um HD 650, né? Custa metade e toca 95%. Então por esse motivo eu vou botar o 660S no S. Flávio, se ver o vídeo, vai ficar bravo, mas, pô, Flávio, pô, 4 barão no fone, né? Complicado, hein? Melhorar um pouquinho. Barry Dynamic DT 1990 Pro. Esse fone é bem especial pra mim porque foi o primeiro fone high-end que eu ouvi, tá? Foi o primeiro fone que passou ali os R$ 3.000 que eu ouvi. É um fone que você acha aí por uns R$ 4.000 no Brasil, R$ 5.000, então ele compete com o Ananda, compete com o focal um pouquinho mais caro, né? Se bem que o focal usado é o mesmo preço. Então é um fone já de calibre bem alto. Bom, quando eu fiz a review do DT 1990 eu me encantei muito, porque foi o primeiro fone high-end que eu ouvi. Mas tendo ouvido os focais, o Ananda, o Aeon Flow, eu vejo que ele não é tanta coisa, pelo menos para o meu gosto pessoal. O Aeon é muito mais musical, mantendo muito detalhamento, né? O Ananda é mais detalhado ainda, sendo mais musical, mais sossegado. E os focais são outro patamar para mim, são paixonite aguda, né? AKG K240. Fone barato, né? Fone junto com o cubo aqui mais barato que vocês vão ver. Eu não faço ideia de quanto que tá um novo. Deixa eu até ver. Porra, 700 e pouco, legal. Fone barato, fone formoso, fone com uma sonoridade parecida com o 712 Pro, assim, obviamente bem mais juvenil, não tão desenvolvida, mas dá aquela rasgada legal nos médios, né? Tem toda aquela coisinha espacial da AKG, porém ele é bem desconfortável, bicho. É um fonezinho bem mequetrefe no conforto.
Como ele é barato, eu vou botar no B, porque é um fone legal e barato. Monolift M1060 foi cedido pelo Giovanni para review. Planarzão de respeito, cara. Gostei muito do som dele. Tem review aí. Gostei muito do som dele. Foi o primeiro planar, se eu não me engano, que eu ouvi que tinha aqueles graves assim que, sabe, chegava visceral mesmo, subgrave com muita imponência, muito peso. Fone muito gostoso, muito confortável, muito bonito, de madeira, muito formoso. Nota A. Fone maneiraço. Fone muito difícil de achar no Brasil, tá, gente? Usado geralmente é uns 2.000. Por 2.000, legal demais. Denon D7000. Pô, que Doc cortou a foto, que esse fone é lindo. Pesquisa aí no Google, Denon D7000. Ele parece esse Fosteczinho aqui, mas é mais bonito ainda. Esse fone é muito interessante, cara, porque assim, ele foi um dos primeiros a usar o driver da Fostex ali de biocelulose, que é um driver dinâmico muito capaz, com uma resposta transiente muito forte, com muito impacto, muita dinâmica, um detalhamento legal, tá? E você tem uma enxurrada de fones nesse estilo aí. Tem os Fostex, tem os Denon, tem o Emutec, se eu não me engano é esse o nome, né? E dentro das linhas você tem, pô, tem o Fostex Ebony, tem o Mahagony, tem o Purple Heart, daí tem o Denon D5000, D7000, D7200, enfim, é um driver super utilizado e geralmente as pads mudam muito o som, a madeira muda muito o som, porque a madeira tem uma densidade diferente, a ressonância trabalha diferente ali, então só o fato de você mudar a madeira e as pads já muda bastante o som dele. E a força com que o driver se movimenta ali, eu esqueci o termo técnico correto, mas os fones mais high-end têm uma resposta transiente mais forte, sabe? Enfim, tem uma frescura a mais. Mas são fones muito bem sucedidos. O Denon D7000 foi o primeiro high-end dessa leva. Ele foi lançado em 2008 e custava $1.000. $1.000. Dólar é R$6, $1.000 convertendo é quase R$6.000, bicho. Em 2008. Então ele competia com o HD800, né? Nunca ouvi o HD800, mas o Denon eu peguei para ouvir no ano de 2021, muito tempo depois. Eu falei, caraca, é um fone high-end até hoje, é um fone muito bom. Como é que é o som desse Denon D7000? Cara, ele é um fone muito melódico, muito quente, muito musical. Tem muito grave, tem muita porrada no grave, mas é um grave muito gostoso, sabe? É um pouquinho soltinho? É, mas é um grave, cara, com uma profundidade incrível, com um preenchimento incrível. São lentos, mas é o tipo de fone que você ouve e fala, pô, ainda bem que é lento. E tão gostoso que fica, sabe? Fonezinho muito bom. Porém, ele tecnicamente apanha do Aeon, apanha até do AKG 712 Pro, apanha do Hi-Fi 400 SE, assim, a idade chegou para ele nesse quesito. E ele é muito musical, porém pouco técnico. Mas é muito bonito, confortável e uma assinatura que eu gosto. Nota A. Um adendo. Cara, esse fone eu vi no Mercado Livre por 4.000, eu acho. Usado, não, na minha opinião, não vale, a não ser que você queira colecionar, tá? E ele é descontinuado, ele é caríssimo, cara. Você vai lá no eBay, ele é mais de $1.000. Então, isso aí complica um pouco, né? Hi-Fi Man XS. Olha que nome lindo. XS, né? Para os BRs. XS para os gringos. Quando chegou esse fone pra mim, esse fone aqui é outro marco para audiofilia pra mim. Brasileira, sabe? Porque é um fone que você vai ter acesso fácil, barato no mundo high-end. Quando esse fone chegou pra mim, eu tava sem ouvir o Ananda por uns 2 meses e eu ouvi e falei, cara, é um Ananda. Pra mim era um Ananda, Ananda de saia, Ananda com a headband diferente, a headband salsicha aqui. E bem mais barato, tá? O Ananda você vai achar lá na China por, sei lá, 3.500, 4.000 e o XS por 2.200 a 2.700, ou seja, bem mais barato. Eu ouvi e falei, ó, é um Ananda para os meus ouvidos, mas esse fone era novidade, papapá, e depois saiu o gráfico de resposta de frequência dele do Ananda sobreposto. E é o mesmo fone, cara. Só que eles tendem ainda um pouco melhor para os subgraves.
Então, você quer o Ananda mais barato? Porra, é esse, né, bicho? Essa headband aqui, essa salsicha, é uma porcaria. O 400 SE usa também. Quem mais que usa? Esse aqui, ó, o 560 da Adorama usa. É uma porcaria, tá? Essa salsicha aí machuca bastante a cabeça de todo mundo que usa. Mas assim, por R$ 1.500 a menos, cara, que o Ananda, você joga fora essa headband e bota outra, cara. Compra outra. Eu deixo até o link aí da headband pra vocês. Vou deixar aí, na China tem, tá? Então comprem o XS, se incomodar a headband, troquem a headband. Hi-Fi Man 560 Adorama. Por que o Adorama V4? Porque o Adorama é mais barato, né? O 560 é caro pra caraca, bicho. É uns $500. E na Adorama, acho que fica uns 250, por aí. Foi um fone que eu gostei bastante. Porém, ele é caro. Ele custa uns 3 mil aqui no Brasil. O Guilherme tá vendendo um também. Pô, o Guilherme tá vendendo de tudo, né, bicho? O Guilherme tá vendendo um. E... é um fone muito difícil de empurrar, cara. No K5 Pro, no High Gain, volume 80, 90% para empurrar. Porém, tem uma sonoridade muito boa. Ele lembra bastante o Ananda e o XS. Só que menos refinado, obviamente, né? Eu coloco ele no A, né? Assim, com a grana do 560, você comprou o XS. Então, o 560 ficou meio irrelevante na minha opinião. Bayer Dynamic DT 880 Pro. Melhorzinho da Bayer Dynamic dessa linha mais antiga, que é o 770, 880, 990. 990 Pro todo mundo sabe que eu não gosto. 770 Pro é maneirinho, principalmente nos graves. E 880 é o melhor. Triad da neutralidade, um fone clássico junto com a KG K701, K702 e Sennheiser HD600. De todos esses fones, o DT880 para mim é o melhor, tecnicamente e tonalmente, e em conforto, ou seja, é o melhor para mim. É um fone caro, lacrado aqui no Brasil, acho que você vai achar por uns 2 mil. Se for por 2 mil, puta cara, complicado, hein? Aí fica no B. Mas usadinho por 1.000, você acha ele por 1.000, até menos. No LXP eu vi esses dias, acho que um por 800, cara. Você metia o cupom, ficava 720. Nesse caso é A, né? Porque eu estou considerando o preço de tudo, você pesquisando usado, novo. Se for considerar tudo lacrado, essa lista aqui vai virar uma confusão. É um fone, tem review também, se você quiser ver. Cuba Disco, fone nacional, fone do Leonardo Drummond, dono do canal Mind the Headphone. Se você está vendo esse meu canal, com certeza conhece o cara, né? Faz reviews. E o fone dele é muito maneiro, bicho. Tem um som incrível, ele usa drivers de um fone europeu de 400 euros, se eu não me engano, na época do lançamento. Não sei qual fone que é, mas são drivers de respeito. Porém, o Cuba tem vários problemas para mim com conforto. É um fone que, com todas as pads, depois eu testei novamente, eu não consegui me acertar no conforto. É um fone muito barato, é o preço do 240 da AKG. E por esse motivo ele é A. Ele toca mais que o 240, ele é nacional, né? Para quem quer apoiar a indústria nacional. Só que ele é desconfortável. Porém, isso aqui também é uma porcaria no conforto. Saiu o Cuba 2, né? Cuba Disco 2, eu acho que melhorou o conforto. Se melhorou o conforto e manteve o driver, maneiro, né? HD 700, Sennheiser. Ai, cara... foi um fone bem high-end que eu ouvi aqui por um tempo e não encantou pra mim, cara. É um fone tecnicamente muito capaz, mas assim, tem fones aqui bem mais baratos que são tão capazes quanto quase. Você pega, por exemplo, o 400 SE, tem gente que vai me xingar, pode xingar, bicho. Mas o 400 SE é um fone que tecnicamente é maravilhoso. E para mim o HD 700 não fica muito à frente, custando 5 vezes mais e tendo um equilíbrio tonal pior. Por esse motivo é C, né? Porra, Sennheiser tá sofrendo aqui, né, tadinha. Gosto tanto da Sennheiser, mas esse ano não foi legal. Quem sabe, né? Ano que vem rola um HD 800, 820. Quem sabe deles vão pro S.
Shure 1840. Cara, esse fone é lindo. Fone over-ear da Shure é difícil de achar por aí, né, cara? Os in-ear da Shure são febre, mas over-ear é meio difícil. Esse aqui é topo de linha. É um fone que me lembrou muito o HD600 da Sennheiser. Porra. Só que melhorado. Um HD600 melhoradão. Stand melhor para subgrave. Tem um brilho extra ali, um detalhamento a mais nos agudos. E é mais espacial. Construção muito leve e confortável. Fone muito bonito esteticamente. Fone muito caro, bicho. Deixa eu ver aqui o preço dessa jossa. Shure 1840. Cara, 6 mil reais. Aí não. Pô, lacrado é 6 mil reais. Aí você bota ele aqui no C, tá ligado? Porque você acha ele usado por 2 e pouco. Nesse caso, é um B, tá? É um B. Porque essa racinha aqui é melhor, sabe? Mas é um fone maneirinho. Nota B. Bear Dynamic DT177X Go da Massdrop. Projeto muito interessante da Massdrop. É um Bear Dynamic 1770 Pro, que é a versão fechada do 1990 Pro, que eu fiz review. Então pensa no 1990 Pro. Ele fechado, closed back, é o 1770 Pro. E essa é a versão dele da Massdrop. O que a Massdrop mudou? A Massdrop mudou as pads, vem com um par extra de pads de couro que deixam ele mais enfatizado nos graves. A Massdrop mexeu no design, deixou ele com uma textura mais emborrachada e mais portátil. E a Massdrop mexeu nos agudos, tirou muito agudo, o que é maravilhoso. O DT 1990 Pro peca muito pelo excesso de agudos, na minha opinião, e o 17X Go não. Ele é um fone com um brilho a mais, um fone claramente em V, com bastante graves, bastante dinâmica, mas não chega te rasgando os ouvidos, igual os outros Bear Dynamics. É um fone que custa seus $300 mais ou menos, então é caro. Aqui no Brasil você vai achar ele usado por uns $2 e meio, e por esse preço ele é um B. Mas se você quer um fone over-ear fechado com uma assinatura em V, ele é muito bom. Falando em over-ear fechado com assinatura em V, Fostex Mahagony, fone que eu estou usando aqui. Ele é o sucessor do Denon D7000, basicamente, né? Você lembra que esse fone aqui foi lançado em 2008, como eu falei, usa o driver de biocelulose, as conchinhas de madeira maravilhosas, e ficou um pouco datado. Então, esse Fostex é mais barato, ele tem o mesmo driver ali de biocelulose, bababá, e tecnicamente ele é bem melhor, cara. Eu me surpreendi, porque eu esperava um som bem parecido com o D7000, aquele som pesado, arrastado, muito musical e gostoso, mas tecnicamente bem xoxinho. E o Fostex não. O Fostex amarra mais os graves, tem muito punch nos graves, subgraves, mas amarra bem melhor. Tem muito mais detalhamento nos agudos, tem uma atividade extra nos agudos, é um fone em V, enquanto o Denon D7000 não é. O Denon D7000 é um fone calmo pra caramba. Esse aqui já é porradeiro. Tem uma dinâmica muito alta. Dá muita porrada. E assim, esteticamente é uma obra-prima. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse Fostex foi na review do Joshua. Isso tem uns 2, 3 anos. E eu jamais sonhei assim que eu ia ter esse fone. Mas eu babava. Falava, cara, eu queria ter esse fone só por decoração um dia. Quem sabe, mas é muito caro. E hoje em dia eu tô com ele. É a vida. Cara, assim, é um fone muito bom? É, mas é um fone muito caro. Ele é $500, na Massdrop em promoção fica $420. Ou seja, você vai achar aqui no Brasil, se aparecesse lacrado, por R$4.000. Nem a pau, cara. R$4.000, assim, é um item de luxo, madeira, papá, mas R$4.000 ele viria aqui no C, tá? Porque, apesar de que eu acho ele melhor que o 660 e o HD700, ele viria aqui no B. Se você achar ele usadinho ali, igual, pô, meu caso eu achei muito barato, achei por 1.800, peguei com o Luca, aí ele vira um A, facilmente, tá? Vira um A, facilmente, mas ele, fazendo um paralelo, ele é um B. Um fone caro, um fone
que em tese é para peitar o Aeon, é para peitar o Excess, né? Falando em dólar, bicho, peita o Aeon, peita o Excess, chega perto do Focal e Lear, mas não é isso que acontece, ele perde para todos esses fones tecnicamente, tá? Tem uma assinatura mais em V, pá, é divertido pra caramba, mas ele não acompanha. São fones mais high-end esses aqui. Então é isso, são 22 fones, se eu não me engano, ao todo, tá? Essa ficou à disposição da lista, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ouviram algum dos fones da lista, comentem aí. E daqui a pouquinho vem a de in-ear, né, gente? Dito isso, vejo vocês na próxima tier list ou na próxima review. Forte abraço e até a próxima!